atender os interesses da população de Nova Friburgo, coordenar as atividades do Parlamento Juvenil, propor alternativas para que o Rio de Janeiro supere a crise econômica. Essas são algumas das iniciativas do mandato do deputado Anderson Nogueira, convidado do Alerj Entrevista de hoje. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alerj hoje. Eu que agradeço, Natália. Deputado, uma das iniciativas do seu mandato é o Supera Rio, que tem como objetivo buscar alternativas para superar a crise no Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que está sendo a atuação do Supera Rio, quais são as medidas que já foram tomadas através desse programa. O Supera Rio ele nasce exatamente da nossa preocupação, da perspectiva de falar da crise sempre no viés do porquê da crise, né? Por causa do petróleo, por causa do dólar, né? Pelos erros de planejamento. E eu sempre fiquei muito preocupado nessa questão porque a gente trata da crise olhando para trás. E como a gente trata da crise olhando para frente? Como superar a crise? Então aí surge a ideia de criar o Supera Rio para que a gente pudesse exatamente sair desse debate e apresentar um debate de futuro, ou seja, como o Rio pode voltar a ser o estado potente que é e até ser maior do que era. Então o Supera Rio, ele foi até o interior do estado, também era uma outra preocupação, porque a análise da crise sempre ficou muito no meio acadêmico da capital, mas não foi para o interior. E aí a gente lançou então em Nova Friburgo, passou por Itaperuna, por Campos dos Goytacazes e por Cabo Frio. 4 regiões muito emblemáticas para o estado do Rio, demonstrando que a solução para a superação da crise passa diretamente pelo interior, passa pela inovação tecnológica, passa por sair da total dependência da cadeia produtiva do petróleo e exatamente buscar outros arranjos produtivos que possam fazer com que o Rio supere a crise. Além disso, gerou algumas legislações, porque também, e aí na discussão com a Geisa do Fórum de Desenvolvimento e com o próprio presidente Jorge Pisciani, a Alerj não pode assumir questões que são do Executivo ou que são do Judiciário. A gente tem que trabalhar em cima do nosso setor, que é o Legislativo, ou seja, na produção de leis, como foram feitas, e também na possibilidade de fazer indicativos ao Executivo, ao Judiciário, a outros setores, mas trazendo, acima de tudo, ideias lideradas pela Assembleia. Foi o que o Supera Rio fez durante o ano de 2016 e nesse ano de 2017 está se trabalhando exatamente a aprovação dessas legislações para que a gente possa retomar exatamente com respostas àquilo que chegou de demanda. E também, através dessa parceria com o Fórum Permanente, é possível sugerir, né, algumas iniciativas através do contato com a iniciativa privada, com o setor produtivo, que também é interessado nessa recuperação, né? O Supera Rio, ele tem muito a ver com a nossa crença política. A gente vive hoje a grande crise da democracia justamente porque a gente vive hoje uma democracia que é meramente representativa e que, no final das contas, não está representando os anseios das pessoas. A gente precisa partir para uma democracia mais participativa, onde as cidades são devolvidas às pessoas e as pessoas têm a possibilidade de decidir acerca das suas próprias vidas. Não dá mais para essa política decidida fechada em gabinete, achando que isso é o melhor para as pessoas. Tem que ouvir as pessoas e, através dessa audição, a gente poder exatamente produzir um material legislativo a fim de superação da crise. E mais do que isso, né, o Fórum de Desenvolvimento ele tem a real possibilidade, Natália, de envolver setores que muitas das vezes ficam às margens do legislativo e trazer eles para dentro da casa e trazer as ideias deles e também debater com eles e dizer, olha, talvez essa ideia não seja a melhor porque a gente já tem experiências em outros setores e outros sentidos nessas questões. A questão da economia ela foi muito trabalhada pelo Supera Rio e a gente prossegue nesse exercício agora também assumindo o papel com as universidades públicas do Estado que passam por uma imensa crise. O Supera Rio UERJ, já realizado no interior, está passando por outros municípios e a gente está aí articulando para tratar também do campus Maracanã. Deputado, voltando a falar sobre essa questão do interior, o senhor é um representante aqui na Assembleia Legislativa da região serrana do Estado, mais especificamente do município de Nova Friburgo, e tem buscado levar temas importantes, né, discutidos no Parlamento,
para o município, para esse debate com a população. Eu tenho aqui alguns exemplos, como a discussão sobre o empoderamento da mulher, o orçamento do Estado, os incentivos fiscais e também reuniões, por exemplo, do Parlamento Juvenil que o senhor coordena aqui na casa. Como é que tem sido esse debate com a população local? A gente diz que a Alerj tem subido a serra, né? A Alerj não pode ficar restrita à capital, então a gente teve várias oportunidades, seja através das comissões internas, do próprio Parlamento Juvenil, de levar esse trabalho daqui para a região serrana. Agora é preciso entender também a região serrana um pouco, né? A região serrana ela é dividida em duas. Muita gente, por exemplo, fala muito de Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, mas a distância de Nova Friburgo para Petrópolis é maior do que de Nova Friburgo para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, Petrópolis e Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto acabam tendo uma proximidade muito grande com a região metropolitana, e o Nova Friburgo é a mais serrana das cidades da Serra, porque além de ter o clima mais frio e o melhor frio do estado do Rio de Janeiro, né, e está falando aqui o coração apaixonado, né, Nova Friburgo acaba assumindo um papel de liderança dos municípios que a gente chama do Centro-Norte Fluminense, Cordeiro, Bom Jardim, Cantagalo, Sumidouro, Santa Maria Madalena e assim por diante. Então o papel de Nova Friburgo é um papel de município polo. Nesse sentido, quando a gente discute o orçamento lá em Nova Friburgo, falando do estado como um todo, a gente também faz com que as pessoas entendam que há regiões muito particulares e que a gente não pode se isolar como se fosse uma ilha, mas que a gente tem que se integrar a esse estado que no mapa pode parecer muito pequenininho, mas que tem um dinamismo excepcional. É relevante para o estado, tanto em termos turísticos, econômicos, né, de produção, de agricultura, tem uma série de aspectos que afetam diretamente não só aquela região, mas como o estado todo, né? Em Nova Friburgo, por exemplo, tem uma vocação turística absurda, né? Nova Friburgo é um dos maiores produtores agrícolas do estado do Rio de Janeiro. É o segundo maior produtor de morango do estado, só atrás de Teresópolis, é o maior produtor de couve-flor do mundo, é o maior produtor de flores de corte do estado do Rio, segundo maior do Brasil. Então se destaca uma série de fatores. E aí muita gente vai falar assim, mas Nova Friburgo ou a região deveria se definir como uma única coisa, né? A cidade das flores ou a cidade do turismo, mas não. A grande vantagem de Nova Friburgo é que ela é a cidade do metal mecânico, né? O maior produtor de cadeados do estado, porque é a cidade, sim, que é um dos maiores produtores agrícolas, mas também é uma das cidades da maior produção de moda íntima do Brasil. Ou seja, Nova Friburgo não pode ser definida como uma coisa só. E é esse dinamismo que eu acho que o estado do Rio tem que pegar emprestado para si. Porque exatamente pela falta do dinamismo da nossa economia que a gente, de certa forma, na dependência do petróleo, se afundou nessa imensa crise. Que, claro, tem também fatores da corrupção, os fatores da ausência de planejamento, mas principalmente pela questão da economia. Deputado, ainda falando sobre o município, o senhor tem tentado levar um hospital do câncer para a região. Em que pé está essa discussão? Por que é tão necessário ter um hospital específico para tratamento dessa doença em Nova Friburgo? Junto com a deputada Ana Paula Rechião, eu faço parte da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer, que tem trazido assim dados fantásticos, atualizando esses dados e principalmente demonstrando que o estado do Rio precisa ter um plano estadual de enfrentamento ao câncer. Será um trabalho já desenvolvido pela Fundação do Câncer que avançou, mas que precisa ser revisto. Dos 50 pontos, apenas um foi cumprido pelo estado do Rio. A gente precisa retomar esses pontos e entre eles está a questão da necessidade dos centros de diagnóstico. Hoje, por incrível que pareça, o maior problema do estado do Rio é a questão do diagnóstico, há um gargalo. As pessoas não estão chegando ao tratamento de quimioterapia ou de radioterapia. Por isso, o centro de diagnóstico hoje é essencial. E com relação ao Hospital do Câncer de Nova Friburgo, esse hospital ele começa a nascer no ano de 2011, mas vem de um desejo antigo da região, quando acontece o evento climático. E numa visita da presidente Dilma Rousseff, à época, em Nova Friburgo, ela disse que precisava dar um presente ao município e à região que não fosse muro de contenção ou que não fosse casa popular, que fosse algo que saísse da questão da tragédia. Aí, na época, os gestores, né, e aqueles agentes políticos disseram, o Hospital do Câncer é um sonho antigo. E aí veio a verba federal, só que hoje as obras do Hospital do Câncer elas estão completamente paralisadas há um ano, 11% apenas das obras avançaram, e ao mesmo tempo, Natália, eu sinto uma morosidade proposital do Estado, né, na continuidade do projeto, porque depois que o hospital estiver pronto, ele vai precisar funcionar. E quem vai tocar o funcionamento do hospital é o Estado. Então essa verba
Vem do governo federal, mas o Estado administra essa construção. O Estado administra as obras, né, com esses recursos federais, e posteriormente o Estado é que vai ter que gerenciar a unidade. E o Estado vai ter que gastar recursos com isso. Há uma perspectiva de gasto na casa de 8 milhões de reais mensais. Nessa crise que o Estado está, a gente sente que o Estado não quer inaugurar o hospital justamente para não ter esse gasto a mais no seu orçamento. A gente tem trabalhado muito para entender o que está acontecendo. Há informações muito desencontradas da Secretaria-Geral, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Saúde. A gente tem tentado entender o que está acontecendo, mas também sabendo que o Estado não está muito acelerado nesse processo. Mas o câncer, quem tem câncer tem pressa. É uma doença que você sempre vai estar numa corrida contra o tempo, e quanto mais tempo você demora para ter o diagnóstico e o tratamento, ela não só diminui as chances de cura, como aumenta o gasto do Estado. Fica mais caro. Então, por isso, o Hospital do Câncer em Nova Friburgo é tão necessário, não só para Nova Friburgo, como para os municípios vizinhos e, diria eu, para todo o Estado do Rio, porque hoje há pacientes no Estado do Rio sendo deslocados para o Estado de Minas para fazer um tratamento que não consegue fazer no Estado do Rio. Esse deslocamento é importante que a gente diga, porque as pessoas que não vivem na capital, né, que vivem em municípios do interior, e aí não só na região serrana, também pode ser na região leste fluminense, tem dificuldades de encontrar esse tratamento na região e precisam fazer esse deslocamento num momento difícil da vida delas, né? Que já enfrentam uma série de dificuldades, é uma doença seríssima, como o senhor falou, cada dia de atraso é muito significativo no tratamento e muitas vezes elas têm que se deslocar quilômetros para vir até a capital fazer esse tratamento que já é muito penoso, né? Então é importante ter uma referência, né, mais próxima para essas pessoas. No interior, e o pior, Natália, a gente que vive muito nas estradas, a gente sempre se depara com as vans do transporte fora de domicílio de variados municípios e as pessoas parando na estrada, passando mal, as pessoas numa situação muito delicada, isso sensibiliza a todos nós, porque o câncer pode atingir a qualquer um de nossos familiares, vizinhos, conhecidos. Todo mundo tem uma história de alguém que teve um câncer, alguém próximo. E é muito triste quando você vê essas pessoas, porque geralmente elas saem de madrugada dos seus municípios, elas têm que esperar todos os pacientes da van fazerem seus tratamentos, seja não só de câncer, mas outros, e aí ao final do dia elas voltam e retornam. Então os parentes sofrem muito e a pessoa passa por um desgaste realmente absurdo. Por isso, quanto mais a gente puder ter a proximidade, tanto de diagnóstico como do tratamento mais próximo, claro que não dá para ter em todos os municípios do estado, mas ter pelo menos um por região, isso faz enorme diferença na vida das pessoas. Deputado, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre as iniciativas do mandato no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.